esse homem mudou o testemunho até numa entrevista para um documentário que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi o interrogatório dele, eu li as transcrições e depois eu vi o documentário. Ele, na entrevista pro documentário, ele mente, ele desmente a si mesmo. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, mas hoje é uma peça investigativa especial, um especial event. É a primeira vez que eu pego uma história como essa, nessas circunstâncias e também nessa urgência. Especificamente, eu espero que esse vídeo de alguma forma contribua para o melhor resultado, e nós vamos conversar sobre isso no final. Mas já quero avisar que eu apurei todas as informações que eu vou apresentar até aqui, e no final a escolha ainda continuará sendo sua, mas eu acho importante estar atento a todos os detalhes que serão divulgados dessa história do começo ao fim. Inclusive a narrativa dela é não linear, então teremos alguns pontos que vão se mostrar bastante importantes. E eu acredito que em alguns momentos você vai ficar chocado com tudo o que vai ouvir. Lembrando que o Na Mira produz grandes investigações, histórias de alto perfil, então você pode conferir. Se você ir na página inicial, você pode fazer um tour conhecendo o canal, vendo todas as playlists, sessões, categorias que estão organizadas, série a série, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nesse momento eu já gostaria de agradecer a Samara KD Enoquizino, que fez uma contribuição pelo Pix, eu agradeço muito a gentileza e o carinho, e também a Júnia Maria da Silva, que também fez uma contribuição pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, e eu agradeço muito o apoio de estar aqui, semeando e contribuindo com o canal. Em 29 de junho de 2015, no mesmo dia em que a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve o protocolo de injeção letal em Oklahoma no processo Glossip versus Gross, sinalizando ao Estado que poderia retomar as execuções, o procurador-geral do estado, Scott Pryde, não perdeu tempo. Seu escritório enviou um pedido ao Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma, pedindo que sentenças capitais fossem assinadas para os próximos 3 homens na fila para a maca. Os mesmos 3 homens cujo desafio chegou até Washington. Então ele escreveu o seguinte: os presos acima esgotaram todos os recursos estaduais e federais regulares. O procurador-geral instou respeitosamente o tribunal a agendar suas execuções. Então, na quarta-feira, 8 de julho, o tribunal cumpriu, estabelecendo 3 datas para a queda. Richard Glossip era o primeiro da fila para falecer no dia 16 de setembro. Como principal autor do caso perante a Suprema Corte, seu nome se tornou sinônimo de briga judicial pelo Midazolam, uma substância ligada a uma série de execuções mal sucedidas, mas que a justiça decidiu ser constitucional para a realização de injeções letais. O Richard Glossip, que falou horas após a decisão, não teve tempo para se debruçar sobre ela. Mesmo que o tribunal tivesse decidido a seu favor, ele apontou que Oklahoma permaneceu determinado a executá-lo e se forneceu uma série de opções para fazê-lo. Mais recentemente, adicionando gás nitrogênio à mistura. Com uma nova data de execução se aproximando, ele disse: estou tentando impedi-los de tirar minha vida por qualquer método, por causa do fato de que sou inocente. O Richard sempre manteve a sua inocência desde que foi preso no inverno de 97 por um homicídio terrível que as autoridades processaram como um homicídio de aluguel. É verdade que ele próprio não tirou a vida de ninguém. Um jovem de 19 anos chamado Justin Smith confessou à polícia que espancou a vítima até o último suspiro com um taco de beisebol. Mas Richard foi identificado como o mentor por trás do crime. O Justin Smith, que trabalhava para o Richard Glossip, alegou que seu chefe o pressionou para cometer o homicídio, oferecendo-lhe oportunidades de emprego e vários milhares de dólares em troca.
Havia muita pouca evidência adicional para apoiar suas reivindicações, mas Justin, no entanto, foi capaz de garantir a condenação de Richard pelo Estado, salvando-se do corredor da pena capital. Hoje, o Justin está cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional, em uma prisão de segurança média em Lexington, Oklahoma. Enquanto isso, Richard enfrenta a execução, enquanto continua a insistir que não teve nada a ver com o crime. Em janeiro de 2015, ele chegou a um dia de ser executado. Estava se despedindo da família quando a Suprema Corte concedeu um certiorari ao seu desafio de injeção letal. O Richard tem alguns apoiadores declarados, incluindo membros da família, ativistas anti-pena capital de longa data, incluindo a irmã Helen Pradhan, bem como seu ex-advogado de defesa, Wayne Forrest, que foi inflexível em uma conversa com jornalistas de que seu ex-cliente é inocente. Então, em outubro de 2014, uma figura particularmente improvável se apresentou para pleitear que Oklahoma poupasse a vida de Richard. Orion Dustin Sned, a filha adulta de Justin Sned, em uma carta para o Oklahoma Pardon e Peril, escreveu que, com base em suas muitas comunicações com seu pai, ela acredita fortemente que Richard Glossop é um homem inocente. E ela escreveu: há alguns anos o meu pai tem falado comigo sobre retratar seu testemunho original. Eu sinto que sua consciência está afetando. A carta da Orion nunca chegou ao quadro. Ela chegou pelo correio tarde demais para que os advogados do Richard a submetessem para consideração. Até o momento, o próprio Justin não se apresentou, e de acordo com sua filha, ele teme o que isso pode significar para seu acordo judicial. Ela também não fez mais declarações públicas desde que sua carta foi publicada. Suas alegações não provam que o Justin mentiu, é claro, mas os registros disponíveis no caso do Richard Glossop de décadas atrás são eles próprios um bom motivo para preocupação. Do interrogatório policial do Justin em 97, as transcrições dos 2 julgamentos do Richard, a imagem que emerge é a de uma condenação frágil. Um caso baseado na palavra de um homicida confesso, com um incentivo muito bom para mentir e muito mais. Enquanto Oklahoma se organiza para reiniciar suas execuções usando seu protocolo de injeção letal recém-sancionado, o tempo está se esgotando para responder a seguinte pergunta: o Estado poderia estar se preparando para tirar a vida de um homem inocente? Em algum momento, depois das 4 horas da manhã de 7 de janeiro de 97, Richard Glossop, de 33 anos, acordou com um som de batidas na parede do lado de fora do seu apartamento no Best Budget, em Oklahoma City. Ele morava com a sua namorada de 5 anos, Diana Wood, e parecia que estavam raspando a parede. Essa foi a sensação que ele teve quando ouviu o barulho, porque foi assustador e alto. O Richard morava no motel desde 95, quando foi contratado pelo proprietário Barry Van Treese, pai de 5 filhos, que morava a cerca de 144 quilômetros de distância e era dono de um segundo motel em Tulsa. Aquele homem, o Barry, passou 20 anos na área bancária antes de investir em 3 hotéis de beira de estrada no estado. O Barry estava visitando a cidade de Oklahoma, mas geralmente dependia de Richard para administrar as operações diárias, aparecendo apenas algumas vezes por mês para pagar sua equipe e verificar a propriedade. Por administrar o Best Budget, o Richard recebia um salário de $1.500 por mês, além de hospedagem e alimentação no apartamento adjacente ao escritório do motel. Nas segundas-feiras, que geralmente eram noites mais lentas, ele e a Diana trancavam a porta da frente do motel por volta das 2 horas da manhã. Qualquer hóspede que tentasse fazer o check-in depois dessa hora tinha que tocar uma campainha para entrar. Não era particularmente incomum que o Richard e a Diana ouvissem barulho tarde da noite no Best Budget. Ao que tudo indica, o motel era um lixo. Localizado à próxima interestadual no lado oeste da cidade,
Ele hospedava bêbados e briga de bêbados, pessoas que vendiam substâncias ilícitas para a polícia, para garotas de programa e pessoas que saíam de um clube de strip que estava nas proximidades. Os quartos custavam menos de $30 por noite. E quando Richard se levantou e abriu a porta naquela manhã, ele viu o homem da manutenção do motel. Justin tinha um olho roxo. O que aconteceu a seguir depende em quem você acredita. Como conta o Richard, o Justin disse a ele que alguns bêbados haviam quebrado uma janela. Então o Richard disse a ele para consertar a janela. Ele é o homem da manutenção. De acordo com Richard, o Justin negou que os bêbados fossem os responsáveis por seu ferimento. Ele disse que eles haviam fugido. Mas então o Justin disse algo maluco. Quando ele se virou para ir embora, o Richard falou: "Vamos, Justin, sério, o que houve com seu olho?" Então, o Justin olhou para ele e disse: "Eu tirei a vida do Barry." O Richard se virou para olhar o local onde o Barry sempre estacionava seu carro sobre a marquise em frente ao escritório. O carro não estava lá, então ele presumiu que o Barry ainda não tivesse voltado de Tulsa para onde fora na noite anterior, para apagar os funcionários do outro motel. Ele imaginou que o Justin estava brincando com ele, algum tipo de brincadeira estranha, porque o Justin fazia isso, ele brincava e falava coisas estranhas às vezes. Então o Richard apenas olhou para ele e ele não parecia, sabe, alguém que devesse ser levado a sério naquele momento. Então Richard voltou para a cama. Mas na verdade, o Barry Van Treese realmente estava sem vida. Seu carro seria descoberto mais tarde naquela manhã, estacionado ao acaso em um estacionamento próximo. E o seu corpo seria encontrado naquela noite, no chão, sob uma pilha de lençóis ao pé do colchão d'água, no quarto 102. Era o quarto mais bonito do motel, onde o Barry costumava ficar quando vinha fazer negócios no Best Budget. Agora, as paredes e o carpete estavam cobertos de sangue. Segundo Richard, o Barry se envolvia constantemente com garotas de programa, e naquela noite ele não levou sua bagagem para o quarto. Ele deixou no porta-malas. As impressões digitais do Justin estavam por todo o quarto. Posteriormente, o DNA coletado de uma nota de $100 roubada de vários milhares de dólares em recibos de motel escondidos sob o assento do carro do Barry também corresponderia a Justin. Uma semana depois, em 14 de janeiro, o Justin foi preso. A essa altura, o Richard já estava sob custódia e havia contado à polícia o que o Justin havia confessado a ele sobre o homicídio de seu chefe. Mas o Richard levou um tempo suspeitosamente longo para fazer isso. Quando foi interrogado pela primeira vez pela polícia em 8 de janeiro, ele não fez nenhuma menção ao comentário do Justin. Mais tarde, ele testemunharia que queria dizer algo, mas a Diana disse para ele não contar a ninguém, até que tivessem certeza de que o Barry estava sem vida. A Diana confirmou que esse era o caso em seu próprio testemunho. Foi somente quando Richard foi levado para interrogatório novamente no dia seguinte que ele descreveu a troca matinal fora de seu apartamento em 7 de janeiro. Independentemente disso, Justin logo confessou à polícia. Ele descreveu como entrou no quarto 102 usando seu conjunto mestre de chaves e quando Barry acordou, ele o atacou com um taco de beisebol. O Barry lutou, derrubando Justin para trás e quebrando a janela, mas o Justin eventualmente o dominou, espancando até o último suspiro. O legista diria que o Barry recebeu pelo menos 9 golpes na cabeça. Ele faleceu vestindo uma camisa com a imagem de Jesus, que dizia: "Jesus carrega a cruz por nós." Mas ao confessar, o Justin disse que não agiu sozinho, enquanto reconheceu ter ido ao apartamento do Richard e dito que tirou a vida do Barry, em sua versão dos eventos, o seu chefe o esperava. O Richard
o pressionava há meses para tirar a vida do Barry. Ele disse toda vez que o Sr. Van Trieste aparecia no motel, ele queria que eu tirasse a vida dele. E o Justin deu várias explicações sobre o porquê o Richard queria o Barry sem vida. O Richard, segundo ele, estava tentando dizer que, com o Barry fora do caminho, ele poderia convencer a esposa do falecido a deixá-lo administrar os 2 motéis, acrescentando que o Richard se ofereceu para deixá-lo gerenciar um deles. Independentemente das motivações precisas, segundo Justin, por volta das 3h30 do dia 7 de janeiro, o Richard ligou para ele em seu quarto 117 e disse que estava na hora. O Barry tinha acabado de voltar do seu outro motel em Tulsa e estava no quarto 102. Aí o Justin disse que o Richard ofereceu a ele milhares de dólares. E ele deu quantias diferentes em momentos diferentes para entrar e tirar a vida do seu chefe e ainda sugeriu o taco de beisebol como uma ferramenta. E ele falou que o Richard disse a ele que se ele não fizesse isso agora, os 2 seriam expulsos do motel. Então o Justin disse que refletiu sobre isso por um tempo, caminhando até um posto de gasolina próximo para pegar uma Coca-Cola. No final, ele disse: acho que deixei o meu orgulho atrapalhar um pouco. Aí o Justin foi para o quarto 102 e tirou a vida do Barry. A sequência de eventos que se seguiram também depende em quem você acredita. Mas havia uma série de detalhes sobre os quais Richard e Justin concordaram, que são consistentes com o testemunho de outras pessoas do motel. Embora criem mais perguntas do que respostas, eles sugerem que não houve promessa da parte de ninguém em se livrar do corpo de Barry. Por volta das 8h30 da manhã daquele dia, o Richard e o Justin saíram para cobrir o exterior da janela quebrada do quarto 102 com plexiglass. O Justin havia colocado uma cortina de chuveiro sobre ele. Mais tarde, o Richard voltou para o seu quarto para tirar uma soneca. Depois levantou-se no início da tarde para fazer algumas tarefas com a Diana. Depois de uma visita ao oftalmologista para comprar um novo par de óculos, o Richard comprou para Diana um anel de noivado por cerca de $100. Então eles foram para o Walmart. A essa altura, o carro do Barry havia sido descoberto. A recepcionista ligou para o Walmart e pediu à loja que chamasse o Richard, que então voltou ao motel. O corpo do Barry foi achado às 22 horas daquela noite. Quando o corpo foi encontrado, Justin já havia fugido do motel e a polícia não encontraria por 5 dias. A extensão da investigação oficial sobre o homicídio não é exatamente clara. O Departamento de Polícia de Oklahoma City se recusou a divulgar todo o relatório policial, mas desde o início a polícia parece ter seguido as pistas de um investigador particular e um ex-policial chamado Cliff Everett, que foi o primeiro a apontar o dedo para o Richard como suspeito. O Cliff fazia um trabalho de segurança no Best Budget e alegou possuir 1% de participação no motel. A dona Van Trieste, a viúva do Barry, testemunhou em cada um dos 2 julgamentos que não tinha conhecimento da alegada participação acionária do Cliff na operação do motel da família. Depois que o carro do Barry foi descoberto na manhã de 7 de janeiro, mas antes que alguém soubesse que ele estava sem vida, o Cliff dirigiu com o Richard e com a Diana, procurando em lixeiras próximas o Barry. E ele dizia: Barry, você está aqui, você está aqui. Porque o Cliff direcionaria o grupo de buscas para a lixeira da área é desconhecido, e ele já faleceu. O Cliff testemunhou que foi ideia dele verificar todas as áreas ao redor, um campo vazio, as lixeiras, em busca de sinais do Barry, para ver se o Barry havia saído e desmaiado no frio, porque ele não sabia o que havia acontecido. O sargento da polícia de Oklahoma, Timothy Brown, testemunhou que se envolveu na busca depois de ver o grupo verificando uma lixeira no McDonald's vizinho e parando, então, para falar com eles. Embora o Cliff tenha testemunhado em 2004 que foi ele quem chamou o Timothy ao motel para ajudá-lo na busca, mais tarde, naquela noite, o sargento Timothy acompanhou o Cliff ao quarto 102,
onde encontraram o corpo do Barry. Nesse interim, foi o Cliff quem supostamente ordenou uma busca nos quartos do motel, o que o Justin disse que fingiu fazer. Explicando a sua suspeita do Richard, o Cliff citou suas histórias inconsistentes sobre a última vez que ele afirmou ter visto o Barry. Outros, incluindo o sargento Timothy, ecoaram as afirmações do Cliff, dizendo que o Richard afirmou ter visto o Barry pela última vez no estacionamento na manhã de 7 de janeiro, quando, na verdade, ele já estava sem vida. Particularmente contundente foi o testemunho da Billie Hopper, a recepcionista diurna do Best Budget. Ela testemunhou repetidamente que depois de chegar ao trabalho naquela manhã, o Richard disse a ela que o Barry havia saído 1 hora antes, provavelmente para pegar o café da manhã e alguns materiais para reformar os quartos do motel. De acordo com Billie Hopper, o Richard disse a ela que o Barry havia ficado no quarto 108 na noite anterior e que havia alugado o quarto 102 para alguns bêbados que acabaram quebrando a janela. Ela disse que achou isso estranho, já que o 102 era o quarto mais legal do lugar e que o Barry era abstêmico e não gostava nada de pessoas que bebiam. E ela testemunhou ainda que o Richard disse a ela para deixar o quarto 102 fora da lista de tarefas domésticas, porque ele e o Justin iriam cuidar da janela. Embora o testemunho da Billie tenha sido consistente durante toda a acusação, o Richard nega veementemente que tenha sido preciso. Ele falou assim: eu nunca disse isso a ela, nunca, sugerindo que ela guardava rancor dele. O Richard disse que sempre teve um relacionamento decente com ela, até que ela se machucou fora do trabalho e ficou por um tempo incapaz de trabalhar. Durante esse tempo, o Richard disse que administrava um hotel sozinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando Barry notificou o Richard de que colocaria a Billie de volta na folha de pagamento, embora ela ainda não tivesse voltado ao trabalho, o Richard zombou. Quando a Billie voltou ao trabalho, o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo. E a Billie já faleceu. O Richard sempre negou ter dito a alguém que viu Barry naquela manhã, testemunhando que as pessoas devem ter interpretado mal suas estimativas sobre vê-lo por volta das 7 horas, como se referindo à manhã em vez da noite seguinte. Ele insiste que quis dizer que viu seu chefe pela última vez na noite anterior, às 19h50. Antes do Barry partir para Tulsa. De qualquer forma, além das insinuações da Billie e do Cliff, ninguém jamais ouviu Justin ou Richard falar de uma trama de homicídio. Nenhum dos pertences do Barry apareceu na posse do Richard. E embora o Justin afirmasse que o Richard o acompanhou ao quarto 102 após o homicídio, não havia nenhuma evidência física para ligá-lo ao crime. Em vez disso, foi o comportamento de Richard após o fato que foi investigado. Por exemplo, no dia após o homicídio, Richard vendeu vários móveis, um futon, um sistema de entretenimento, 2 máquinas de venda automática e um aquário, sugerindo que ele estava tentando fugir às pressas. Em uma audiência preliminar em abril de 97, quando a Diana foi questionada por que o Richard venderia esses itens, ela explicou que o seu aniversário seria em maio e que ela queria implantes mamários. De acordo com Richard, no entanto, ele realmente vendeu seus pertences para pagar um advogado. Depois que ele foi questionado pela primeira vez pela polícia sobre o homicídio do Barry em 8 de janeiro, um amigo o advertiu para não falar com eles novamente, sem falar com o advogado. Então Richard seguiu esse conselho e entre seu salário recente, algum dinheiro que estava guardando e o lucro da venda de alguns bens, ele conseguiu pouco mais de $1.700 para pagar um advogado. De fato, ele foi pego pela polícia em 9 de janeiro, quando saía do escritório do advogado. A postura deles, das autoridades, desde o começo, foi muito agressiva. E eles não pareciam abertos a outro cenário. E não é exatamente assim que se começa o interrogatório. Porque no interrogatório eles passaram como um trator por cima do Richard. Ele acabou ficando numa situação insustentável. O detetive Bob Bimo olhou pro Richard e disse: vou ser bem sincero com você. E não vou mentir sobre nada, ok? Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. O que temos é um homicídio óbvio. Um homicídio, ok? A gente sabe, nós sabemos que o Justin está envolvido.
E eu acho que você sabe mais do que está falando. E o Bob ficava dando voltas, tentando achar algum ponto fraco, algum gancho para pegar o Richard. E, de repente, ele olhou e falou: olha, não fica sentado aí olhando para mim. Escuta o que eu tenho a dizer. Nós vamos pegar quem fez isso. E aí o Richard: sim, senhor, eu espero que peguem, porque eu juro por Deus que eu não fiz nada pra ninguém. Não aponta pra mim. Eu ralei pra caramba por esse homem por 2 anos. E aí o detetive falou: deixa eu te dizer uma coisa. Isso não quer dizer coisa nenhuma. Mais tarde, o Estado alegou que os 1.700 que o Justin carregava era aproximadamente metade da quantia que o Justin admitiu ter roubado do carro do Barry. No registro oficial não está claro exatamente quanto Barry escondeu sob o assento do carro. E o Richard, que não tinha antecedentes criminais, agora estava preso por homicídio. Richard Glossop é um monstro que seduziu Justin Sneed, um idiota sem educação e infeliz, a cometer homicídio por ele. Os promotores do primeiro julgamento do Richard descreveram Justin ao júri como uma espécie de jovem desesperado de 19 anos, um sem-teto que dependia do Richard para tudo, incluindo refeições, e que o Richard às vezes negava o alimento. E é verdade que o Justin não recebia salário por trabalhar no motel. Ele ganhava apenas hospedagem e alimentação. Embora esse arranjo não fosse incomum no motel, o Estado classificou o Justin como sofrendo de um tipo único de servidão contratada. Só que, na verdade, o Justin, que veio de Oklahoma como parte de uma equipe de telhados do Texas em busca de tempestades, testemunhou que tinha dinheiro suficiente para sustentar seu vício em substâncias ilícitas e metanfetamina. E ele também disse que se esforçou para se sustentar e que não dependia inteiramente do Richard, falando o contrário da história da promotoria. Independentemente disso, a teoria da promotoria é a seguinte: o trabalho do Richard estava em risco por causa da escassez financeira no motel de Oklahoma City. Prova que o Richard estava desviando fundos para evitar ser demitido e garantir para si a responsabilidade adicional de administrar simultaneamente o segundo motel do Barry em Tulsa. E aí ele planejou tirar a vida do seu chefe e convencer a esposa dele, Donna, a entregar o negócio a ele. A evidência para apoiar essa teoria era fraca. Os registros contábeis básicos entraram em evidência para mostrar uma falta de aproximadamente $6.100 no motel, no final de 96. Só que registros mais detalhados, solicitados pela defesa, aparentemente foram destruídos em uma enchente. E além disso, o Richard recebeu um bônus em 11 dos 12 meses em 1996, uma recompensa por gerar acima da linha da base de renda mensal estabelecida pelo Barry. Então, notavelmente, nenhum dos outros funcionários do motel ou hóspedes de longa data forneceu qualquer evidência de que o Barry estava insatisfeito com o desempenho do Richard ou com a administração do motel. Embora o Estado eventualmente tenha obtido depoimentos de testemunhas sugerindo que o Justin era um seguidor tímido e que o Richard estava agindo de maneira estranha enquanto o Barry estava desaparecido, havia poucas evidências para apoiar essa teoria do crime. O irmão do Barry, Kenneth, que assumiu a operação do motel após o homicídio, testemunhou no ano de 2004 que a escassez financeira do motel era uma quantia realmente insignificante e não teria preocupado o Barry. O motel de Oklahoma City, em seu testemunho, era uma operação muito lucrativa. Mesmo assim, 2 júris separados consideraram o caso contra Richard convincente o suficiente para condená-lo e sentenciá-lo à pena capital. O Richard veio de uma família de 7 irmãos e o que houve com ele foi um impacto para toda a família. O Richard sempre trabalhou duro desde os 14 anos e o sonho dele era ter uma pizzaria, mas isso não deu certo. E ele nunca pediu nada para ninguém ou teve uma multa de trânsito. Quando a sentença saiu, a família do Richard veio abaixo. O pai e a mãe dele colapsaram. O primeiro do julgamento do Richard, em junho de 1998, foi um desastre desde o início. O seu advogado de defesa, Wayne Fournette, lançou teorias alternativas sobre o crime, apesar do fato do Justin ter confessado o homicídio. Ele começou a nomear cúmplices em potencial e homicidas alternativos enquanto examinava as testemunhas, mas sem fornecer nenhuma evidência para apoiar suas insinuações. 2 vezes durante o julgamento, inclusive no meio do testemunho da Billie Hopper, o advogado Wayne disse ao juiz que seria do interesse do Richard fazer um apelo cego, o que o Richard já
tinha rejeitado, porque ele não queria um acordo judicial, e aí ele se recusou a fazer, e aí o Richard teve que falar com o juiz. Ele disse: eu não me importo com o que essas circunstâncias estão dizendo, eu sou inocente. Anos mais tarde, esse advogado reconheceria que fez um péssimo trabalho. Ele era inexperiente e foi o seu primeiro caso com pena capital. A consciência dele pesou tanto que ele tentou tirar a própria vida. Na época ele era um homem casado, ele tinha uma filha, tinha uma vida boa, mas tudo isso se foi. Décadas depois ele viria publicamente para falar em defesa do Richard e falar que Richard era inocente. No ano de 2001, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma chamou o caso contra o Richard no primeiro julgamento de extremamente fraco. Embora não abordasse a falta de evidências que corroborassem o testemunho do Justin, o tribunal considerou o desempenho do Wayne tão deficiente que forneceu motivos suficientes para anular a condenação. Eles disseram: a conduta do Wayne Fornert foi tão ineficaz que não temos confiança de que tenha ocorrido um processo contraditório confiável. Em particular, o tribunal observou que o Wayne falhou em apresentar como evidência a confissão gravada em vídeo do Justin à polícia e falhou em usar essa evidência crucial para interrogar efetivamente o Justin e um dos seus interrogadores, o detetive Bob Beamon. Uma falha que descreveram como destacada e como a deficiência mais flagrante no desempenho do advogado. Se os membros do júri tivessem assistido a fita, teriam ouvido Bob Beamon dizer ao Justin que antes de decidir se ele renunciaria ou não a seus direitos, falaria com a polícia e que ele deveria considerar a situação. O Bob Beamon disse bem assim: antes que você se decida sobre qualquer coisa, quero que você ouça algumas das coisas que temos a dizer a você. Justin teve seus direitos lidos e em seguida Bob se inclinou e falou assim: sabemos que isso envolve mais do que apenas você, ok? Aí o Justin disse ao Bob que ele realmente não sabia o que dizer sobre. Aí o Justin, confuso, falou: olha, eu não sei o que realmente te dizer sobre o que aconteceu com Barry. E aí o Bob falou: bem, todo mundo está dizendo que é você quem fez isso. E você quem fez isso sozinho, mas eu não acredito nisso. Você sabe que o Rich está preso, não sabe? E o Justin não, porque ele não sabia. E aí o Bob falou: então, é ele. Ele está colocando o pior em você. Se você não quiser falar sobre o envolvimento de mais ninguém, eu ficaria feliz em levá-lo para a prisão e prendê-lo pelo homicídio do Barry. E você enfrentará isso sozinho. Eu não acho que é só você. Aí, o Justin obedeceu confessando o homicídio e culpando o Richard por isso. O segundo julgamento do Richard ocorreu em maio de 2004. Dessa vez ele foi representado por advogados do Sistema de Defesa de Indigentes de Oklahoma. E novamente, sem evidência real para mostrar aos jurados, os próprios interrogatórios deles, ao Justin e ao Bob, foram fracos na melhor das hipóteses. No entanto, após uma segunda condenação e apelação, o mesmo Tribunal de Apelações rejeitou a falha dos advogados nomeados em usar a evidência de confissão. Dessa vez, a omissão foi considerada não como um descuido flagrante, mas como uma decisão acertada tomada como parte de uma estratégia de defesa válida. Aumentando a situação está o fato de que a história que o Justin contou sobre a conspiração e o homicídio do Barry mudou consideravelmente entre sua primeira confissão à polícia em 1997 e o seu testemunho no primeiro julgamento do Richard em junho de 1998. A história dele mudou mais uma vez quando ele testemunhou no segundo julgamento do Richard. Cada vez que o Justin contava sua história, ela se tornava mais elaborada e incluía muitos novos detalhes que pintavam o Richard como um homem decidido a tirar a vida do Barry. No primeiro julgamento do Richard, o Justin testemunhou que ele havia recebido uma oferta de $7.000 para eliminar o Barry Van Treese, mas que o dinheiro que ele descobriu sob a cadeirinha do Barry era de apenas $4.000 e que eles acabaram dividindo. Ele disse assim: o dinheiro nunca esteve realmente em minha mente. Eu estava apenas concordando com tudo que ele disse basicamente. Um detalhe é que esse dinheiro que o Justin roubou do Barry depois de ceifá-lo estava cheio de sangue e DNA do Barry, porque o Justin decidiu contar em seguida e foi manchando as notas. Já o próprio dinheiro que o Richard tinha em sua posse quando a polícia o capturou não continha sangue
nem DNA do Barry ou do Justin. No segundo julgamento em 2004, o Justin insistiu que o Richard havia oferecido a ele até $10.000. Cada vez que ele falava com o Richard sobre eliminar o Barry, a quantia aumentava. Quando Justin descreveu as suas instruções do Richard para a polícia uma semana após o homicídio, ele alegou que apenas havia sido instruído a cobrir a janela quebrada com acrílico. Ao depor em ambos os julgamentos, ele disse que também foi instruído a recolher alguns sacos de lixo, uma serra e um pouco de ácido muriático. E aí, no segundo julgamento, ele descreveu ainda como o Richard havia explicado que o ácido muriático era usado para limpar piscinas e que despejá-lo no cadáver do Barry ajudaria a comer muito tecido. Outros novos detalhes apareceram no julgamento de 2004, quando Richard supostamente voltou ao quarto 102 com o Justin para se certificar que o Barry estava totalmente sem vida e antes de instruí-lo a mover o carro. O Justin testemunhou que o Richard abriu a carteira do Barry e tirou uma nota de $100, colocando-a em seu bolso. Nenhuma evidência forense apoiou qualquer uma dessas declarações. E embora fosse o meio do inverno e a máxima daquele dia fosse de 37 graus, o Justin também disse que o Richard o instruiu a ligar o ar-condicionado do quarto 102 no máximo, isso após o crime, porque o corpo estaria no quarto o dia todo e o Richard pensou que isso impediria que o corpo acumulasse qualquer cheiro. O Justin também elaborou suas afirmações anteriores de que o Richard o pressionou em várias ocasiões para eliminar o Barry. Quando confessou à polícia em 97, o Justin disse que se encontrou com o Barry apenas algumas vezes, incluindo quando teve que consertar as televisões do motel. Aí no depoimento em 2004, o Justin contou outra história. Ele disse que houve um incidente uma certa vez, que ele foi até a sala da caldeira do motel para consertar uma TV com o Richard e que o Barry estava agachado de costas para eles. E aí o Richard ficava falando assim para ele: por que você não faz isso agora? Por que você não pega o martelinho e derruba na cabeça dele? Vai lá, tira a vida dele agora! E de acordo com o Justin, o Richard disse a ele para tirar a vida do Barry 5 ou 6 vezes. Só que então Barry pareceu ficar paranoico e saiu da sala. Finalmente, no segundo julgamento, o Justin testemunhou que não tinha ideia de que o Richard havia sido preso quando confessou à polícia em 1997. Ou mesmo que o Richard havia sido questionado sobre o crime. Só que as gravações da câmera da sala da polícia desmentem isso. Inclusive parte do interrogatório eu narrei aqui pra vocês. A gravação mostra claramente que o detetive Bob Bimo contou a ele que o Richard já estava preso. Certamente ninguém está mais familiarizado com os vários contos e enfeites do Justin do que J. Lynn Burt, um advogado de defesa de Oklahoma que representou Richard por vários anos. Foi o trabalho do Lim, no primeiro recurso, que levou o Tribunal de Apelações a anular a condenação do Richard. Ele inclusive foi entrevistar o Justin na prisão e perguntou: e aí, como que você está indo? Sabe o que o Justin disse? Ah, não é tão ruim. Eles fazem uns biscoitos que derretem a boca. Depois disso, ele foi convidado a permanecer e representá-lo no segundo julgamento. O Lim estava pronto para o desafio porque entendia o que precisava ser feito para garantir um julgamento justo. Apresentar a fita de confissão do Justin e atacar meticulosamente as várias inconsistências em suas declarações. E ele sentiu que essa abordagem demonstraria claramente que o Justin estava mentindo e que o Bob Bimo o havia instruído a fazer uma confissão que envolvia um homem inocente. Mas ele nunca teve a oportunidade de fazer. Não muito antes do início do segundo julgamento, a nova promotora do caso, Connie Smortamer, anunciou na sala do juiz que estava adicionando a advogada do Justin, Gina Walker, à sua lista de testemunhas. Esperava-se que a Gina Walker testemunhasse que o Justin disse a ela que havia sido ameaçado pelo Lim, que o entrevistou na prisão antes do julgamento. Só que isso foi ridículo. A interação deles não havia sido registrada e o Justin alegou que o Lim ameaçou que ele deveria mudar seu testemunho porque algo ruim poderia acontecer com ele. O Lim ficou furioso. A acusação era falsa e ele acreditava que foi claramente destinada a arrancá-lo do caso para transformá-lo de um advogado que defenderia vigorosamente seu cliente em uma testemunha que teria que depor para refutar a mentira do Justin. Como resultado, o Lim teve que deixar o caso. Ele havia acabado de sofrer um aneurisma e a promotoria sabia disso. Então, os dois advogados restantes do Richard, Silas Lyman e Wayne Woodard, aparentemente decidiram não desafiar agressivamente o Justin, a quem o Lim chamou de testemunha principal da defesa. Durante o interrogatório,
Aí eles também falharam em apresentar o vídeo da confissão como prova e fizeram apenas tentativas desajeitadas de interrogatório. O Richard admite que cometeu erros em janeiro de 97. Ele diz que não deveria ter ignorado as reivindicações do Justin fora do seu apartamento naquela manhã. E ele também lamentou especialmente não ter contado à polícia sobre a troca quando foi interrogado pela primeira vez no dia seguinte. De fato, a polícia inicialmente acusou Richard apenas de cúmplice após o homicídio, o que seus advogados dizem ser a única acusação apropriada. Mas o Richard continua a insistir que não teve nada a ver com o homicídio do Barry. E ele também descreve um incidente perturbador, que aponta para o Justin, que ele não mencionou quando assumiu o depoimento em 98. O Richard disse que a última vez que o Barry esteve em Oklahoma City, cerca de um mês antes de perder a vida, o Barry disse ao Richard que acordou em uma manhã e viu Justin de pé em seu quarto olhando para ele. E aí ele disse que o Justin saiu rapidamente. O Richard disse que achou isso na época enervante e sugeriu demitir o Justin. Só que o Barry se recusou. Talvez o mais óbvio de tudo é que o Richard aponta que simplesmente não havia razão para ele cometer homicídio. Se ele quisesse dinheiro, ele poderia simplesmente ter roubado Barry, afinal ele manuseava e armazenava regularmente grandes quantias de dinheiro por longos períodos de tempo antes que o Barry viesse cobrar. Se ele quisesse, ele simplesmente poderia ter saído pela porta da frente com o dinheiro e nunca mais ter olhado para trás. E sobre a teoria da promotoria de querer manter o cargo no Best Budget, o Richard disse à promotoria ao depor em 98 que nunca esteve tão desesperado. Ele falou assim: eu posso conseguir um emprego. Eu não faria mal a ninguém por um trabalho, senhora. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Ali, já na década de 2010, entre 2016 e 2017, o Justin concedeu uma entrevista na prisão. E aí, perguntaram a ele o que ele achava de ter que passar o resto da vida lá. E ele disse assim: falar a verdade é algo que não compensa. Qual é a mensagem que estamos passando para os nossos jovens? Contei a verdade e agora estou passando a vida em uma penitenciária. E a gente diz aos jovens para contarem a verdade que tudo vai dar certo? Quando eu confessei, nunca pensei que eu passaria o resto dos meus dias aqui. O detetive Bob Bimo também foi entrevistado e diz que o Richard era um manipulador, arrogante e que ele pegou o cara certo. E também foi perguntado a ele que vários de seus casos antigos foram reabertos e centenas deles anulados porque descobriram má conduta policial da parte dele. E aí ele disse assim: olha, eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu nunca fiz nada errado e todas as pessoas que eu prendi foram pessoas que mereceram estar na cadeia. Se vão executá-lo ou não, não é da minha alçada e eu consigo dormir em paz. Em setembro de 2015, a avaliação psiquiátrica do Justin Snitch, que nunca foi tornada pública antes, veio à tona. O relatório foi escrito em julho de 97, quase 6 meses após o crime, e foi escrito por Edith King, diretora de psicologia forense do condado de Oklahoma, para determinar se ele era competente para ser julgado. E o Richard disse que entendia que estava enfrentando uma acusação de homicídio, mas disse que estava relacionado a um roubo. E ele não fez menção ao Richard na época. Nesse ponto, o Estado estava se preparando para executar o Richard no dia 16 de setembro. Joseph Staple não queria seu nome na imprensa. Ele trabalhou muito desde que saiu da prisão em 2002 e fez de tudo para colocar sua vida nos trilhos. Atualmente ele é dono de um negócio e a última coisa que ele queria quando se sentou para assistir TV na noite de 15 de setembro era ser arrastado para qualquer coisa que pudesse causar algum dano a ele ou a sua família. Mas então ele viu a reportagem no noticiário das 6 horas. O estado de Oklahoma estava pronto para executar Richard Glosson. A governadora Mary Fallin rejeitou seu pedido de suspensão de 60 dias. Sua execução estava marcada para as 15 horas do dia seguinte. O Joseph conhecia o nome. Mais do que isso, ele conhecia o homem responsável por enviar o Richard para a execução, o ex-companheiro de cela dele, Justin Snitch. Os dois se conheceram na prisão do condado de Oklahoma em 97. Na época, nenhum dos dois havia completado 20 anos. Enquanto assistia ao segmento de notícias, o Joseph teve certeza de que o Justin havia incriminado o Richard. Sua história não correspondia ao que ele se lembrava do Justin dizendo sobre o crime em 1997. Na verdade, entre todos os presos, era de conhecimento comum que o Justin mentiu e vendeu o Richard rio acima.
Naquela noite, o Joseph pesquisou no Google advogado de Richard Glossop e encontrou o número de Don Kynas. O Joseph discou e deixou uma mensagem para o Don. Oi, eu sou o Joseph. Eu estive em uma cela com o Justin Sneed em 1997 na cadeia do condado de Oklahoma por 5 ou 6 meses. E ele me contou tudo sobre seu caso. Acho que posso ajudar. Quando o paralegal do Don entrou em seu escritório na manhã seguinte e ouviu a mensagem, os protocolos preliminares de execução estavam em andamento. O Don estava a centenas de quilômetros de sua mesa, na prisão em McAlester, em Oklahoma. Para piorar, em uma área que não permitia telefones celulares. No entanto, apenas algumas horas antes do Richard ser amarrado à maca, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma repentinamente bloqueou sua execução, emitindo uma suspensão temporária para dar consideração justa às novas evidências apresentadas pelos advogados dele. Mais tarde, quando finalmente conseguiu verificar seu telefone, o Don tinha 150 e-mails para ler. Foi só na noite seguinte que ele conseguiu ligar para o Joseph para descobrir o que ele sabia. No domingo, o Don se sentou com o Joseph em sua cozinha. O Joseph contou a ele o que lembrava de seus meses com o Justin. O Joseph disse que o Justin lhe ofereceu relatos muito detalhados sobre seu crime, incluindo como foi difícil tirar a vida do Barry. Ele falou assim: eu tenho certeza de que o Justin Sneed agiu sozinho. Ele nunca me deu nenhuma indicação de que outra pessoa estava envolvida. Ele nunca mencionou o nome do Richard Glossop para mim. Se ele tivesse dito, eu definitivamente me lembraria. Ele contou que na época o Justin estava muito preocupado em conseguir a pena capital. Então, ele tinha medo que isso acontecesse. A única coisa que importava para ele era assinar uma sentença de prisão perpétua. Então, para provar que estava falando a verdade sobre seu acesso ao Justin, o Joseph forneceu o número da cela compartilhada e fez um desenho do Lytle da prisão. Ele também mostrou ao Don uma Bíblia que tinha com ele na prisão e que parecia ter a assinatura do Justin. As fotos de ambos estavam anexadas ao depoimento que foi arquivado no Tribunal de Apelações Criminais na segunda-feira, 21 de setembro. A próxima data de execução do Richard foi então marcada para o dia 30 do mesmo mês. Os novos documentos mostravam uma série de contradições estranhas. Em agosto, a mãe do Justin havia dito ao investigador de defesa que o seu filho havia lhe enviado uma carta da prisão do condado de Oklahoma, onde ele estava alojado com Joseph, dizendo que outras pessoas, além dele, estavam envolvidas no homicídio. Pessoas poderosas e importantes. Também, entre os depoimentos mais recentes, estava a análise de especialistas forenses que revelaram que o depoimento do médico legista Dr. Chai Joe foi fatalmente falho. No julgamento, o Dr. Chai testemunhou que o Barry sangrou lentamente até o último suspiro por até 8 horas. Mas ao examinar o relatório original da autópsia, o repórter investigativo Phil Cross, da estação Fox 35 de Oklahoma City, descobriu discrepâncias significativas entre o documento e o testemunho do Dr. Chai. Não houve nenhuma menção de perda de sangue no relatório da autópsia. Isso foi significativo. Vários jurados disseram ao Phil Cross que a sua decisão no caso do Richard foi parcialmente motivada pelo fato de que ele poderia ter salvado a vida do Barry se ele tivesse ido à polícia assim que soube das ações do Justin. Mas de acordo com uma declaração do patologista forense Michael Baden, teria sido tarde demais. Segundo ele, o Barry estava sem vida em poucos minutos após ser atingido na cabeça com um taco de beisebol. Uma atenção médica mais rápida não teria mudado o resultado, segundo o especialista. Então as coisas ficaram ainda mais estranhas. Michael Scott estava em casa na terça-feira, 22 de setembro, em Rogers County, em Oklahoma, a nordeste de Tulsa, quando seu telefone tocou. Na linha estava um policial local que estava do lado de fora. Então o policial ordenou que o Michael saísse de casa, sugerindo que ele usasse a porta dos fundos para não ser humilhado na frente dos vizinhos. O Michael fez o que lhe foi dito. Ele foi então cercado por um enxame de policiais que o prenderam sob a mira de ferramentas de fogo.
O Michael tinha 27 anos e já havia sido preso em março por acusações menores, incluindo dirigir sob a influência de álcool e porte de uma quantidade residual de substâncias ilícitas. Em vez de pegar prisão, ele foi condenado a pagar multas e prestar serviços comunitários, mas não cumpriu nenhuma das duas. O Scott disse na época que havia se ferido em um acidente de carro e por isso não pôde trabalhar quando a polícia apareceu em sua casa. Ele devia menos de $200. Mas o Michael contou que a sua prisão não foi realmente sobre multas não pagas ou serviço comunitário. Disseram a ele: temos que te levar para conversar com algumas pessoas. E ele pensou, mas que pessoas? Peraí, isso aqui não tem a ver com o meu caso? Ele foi levado, algemado, a uma sala de interrogatório na delegacia da polícia de Claremore, onde viu uma pasta com as seguintes palavras escritas: Richard Glossop e Vic. Michael não conhecia Richard Glossop, mas ele conheceu outra pessoa, o Just. O Michael havia conhecido o Just em 2006, na prisão correcional de Joseph Harp. Eles tinham celas, um de frente para o outro. E o Michael se lembrava do Just se gabar abertamente de ter escapado da pena capital ao atribuir o seu crime ao Richard. O Michael, que saiu da prisão em 2010, nunca considerou que a sua experiência atrás das grades pudesse salvar a vida de um homem. Mas em agosto, ele assistiu um episódio que passou na TV no programa, o talk show do Dr. Phil, com a atriz Susan Sarandon e a irmã Helen, que travaram uma campanha para impedir a execução do Richard. E então ele percebeu o quanto essa informação que ele tinha era importante. Ele contatou os advogados do Richard que o entrevistaram, colocaram o que ele disse em uma declaração juramentada e solicitaram a suspensão da execução com base, em parte, em suas lembranças. No último minuto, em 16 de setembro, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma obedeceu. Muitas pessoas comemoraram a suspensão temporária. Mais de 240 mil pessoas haviam assinado uma petição para bloquear a execução do Richard. Mas para Michael, o processo se tornaria um pesadelo. Os jornais começaram a questionar a sua credibilidade e investigaram sua ficha criminal, publicando sua foto e detalhando o seu uso de substâncias ilícitas. O promotor distrital do condado de Oklahoma, David Prater, exigiu falar com ele, até mesmo entrando em contato com sua mãe, enquanto descartava as novas evidências como parte de uma campanha de relações públicas de horror, de ativistas anti-pena capital. O Michael havia se recusado repetidamente a falar com David Prater. Ele não era testemunha do Estado ou estava sendo julgado. E o Michael também não devia nada a David por não cumprir os termos de sua sentença suspensa. Então os dias se passaram e aquela prisão do Michael ocorreu no condado de Rogers, a 2 horas de Oklahoma City. No entanto, enquanto Michael estava sentado na delegacia na terça-feira, foi o David Prater quem entrou pela sala de interrogatório. O Michael descreveu que o David deixou claro que havia orquestrado a sua prisão, usando todos os seus poderes. Agora, Michael seria forçado a falar com ele. Ele começou a ser interrogado sobre sua declaração juramentada, e ele então percebeu que as perguntas pareciam destinadas a confundi-lo ou enganá-lo, para que ele se contradissesse. O Michael não queria falar com David nem com o investigador que o acompanhava, um homem chamado Esther Book. O Michael também não estava com o advogado, mas também não se sentia à vontade para recusar as perguntas. Mas então as coisas começaram a ficar ainda mais sinistras, porque de repente o David Prater começou a falar sobre pessoas que faleciam de forma misteriosa, sob custódia policial. Então Michael temeu até mesmo ser ferido. De acordo com Michael, o David e o investigador até fizeram perguntas a ele sobre medicamentos prescritos que a sua mãe estava tomando. Na hora ele pensou: peraí, como que eles sabem disso? Eles só podem saber isso se tivessem invadido a casa da minha mãe. O relato do Michael estava contido em um processo dos advogados do Richard, que acusaram David de flagrante intimidação de testemunhas. O David se recusou a dizer qualquer coisa sobre a prisão do Scott. E ele falou: chegará o momento em que ficará claro
para todos que tudo o que os advogados de defesa e suas testemunhas estão dizendo é mentira. Mas então, o vice-chefe de polícia de Claremore, Charles Down, confirmou que o Michael havia sido preso. E ele contou isso ao repórter da Fox. E ele também afirmou que os investigadores foram primeiro ao Walmart, onde a mãe do Michael trabalhava, para perguntar sobre seu paradeiro. Ele também confirmou que o Michael foi preso por vários policiais, 2 na frente da casa e 2 que estavam nos fundos. E que aquele era um procedimento padrão em um mandado de prisão, especialmente porque o Michael cumpriu pena de prisão por assalto à mão armada. E então, quando foi perguntado se a casa havia sido revistada, o xerife disse: eu não tenho certeza. Os oficiais de Claremore não estavam envolvidos no interrogatório do Michael, e ele também nem reconheceu o nome do investigador que acompanhava o David Prater. Ele também disse que não podia afirmar que o David estava envolvido, mas falou que a prisão do Michael foi incomum em certo sentido. E ele falou: não há interrogatório em mandado de prisão na maioria das vezes. Não há razão para interrogá-lo. Nesse caso, pode haver coisas no back-end que estão além de nossos oficiais. Então Michael teve uma surpresa ainda mais desagradável no fim daquela semana, quando o Oklahoman publicou uma reportagem questionando a sua credibilidade. O artigo, que foi baseado em um documento do Departamento de Correções de 2005, incluía a antiga foto dele e detalhava sua educação limitada, as muitas substâncias ilegais que ele havia usado aos 18 anos e o fato de que ele admitiu ter mentido muitas vezes no passado. Uma guerra estava acontecendo e o jornal não quis revelar a fonte dos arquivos judiciais do Michael. Com a nova data de execução do seu cliente a 7 dias de distância, o Don acreditava que estava com um tesouro de pessoas como Joseph e o Michael que poderiam provar a inocência do Richard. Mas encontrá-los, convencê-los a se apresentarem estava sendo difícil, além desses dois. E não era particularmente surpreendente esse tipo de reação e dificuldade. Para aqueles que deixaram a prisão, isso significaria expor seu passado criminoso aos olhos do público. Para Don, o vazamento do registro de 10 anos, no caso do Michael, foi uma retaliação, uma clara tentativa de intimidar qualquer um que pudesse se apresentar. Se é isso que o Estado pode fazer com as pessoas que estão fora, imagine o que elas podem fazer com as pessoas que estão dentro. De fato, de acordo com o Don e seus colegas, várias pessoas que estiveram presas com o Justin se recusaram a falar. Não porque neguem saber de alguma coisa, mas por medo de perderem sua colocação na prisão de segurança média e ser enviado para algum lugar pior. Da sua parte, o Joseph deixou claro que, em seu depoimento, ele nunca quis se apresentar. Ele esperava que outra pessoa pudesse agir primeiro, e ele disse: eu estava pensando em ligar com essa informação por mais ou menos um mês antes da execução, mas eu sempre pensei que alguém iria impedir essa loucura. Mas no final das contas, foi a sua esposa e a sua consciência que o motivaram. Até que ele viu a reportagem e ele falou: sabe, se o Richard tivesse sido executado e eu não tivesse feito nada, eu me sentiria péssimo pelo resto da minha vida. Existem boas razões para aceitar qualquer tipo de testemunho na prisão com um grão de sal. Mas também há uma ironia em questionar a credibilidade de pessoas como Joseph ou Michael, enquanto defende a condenação do Richard, como fizeram os conselhos editoriais do jornal Oklahoma e do Tulsa World. Afinal, se temos que rejeitar as reivindicações de ex-criminosos com muito pouco a ganhar e muito a perder, falando em nome do Richard, como alguém pode defender uma sentença capital com a base apenas na palavra de um homicida confesso com o máximo de incentivo para mentir? Mas não foi apenas Michael Scott que aparentemente foi alvo. O Joseph Taylor também se viu vulnerável à prisão quando o escritório do promotor distrital do condado de Oklahoma mudou-se para revogar sua suspensão na sentença por Dewey. No mesmo dia em
que sua declaração foi arquivada. O poder do Estado estava em total movimento, uma guerra declarada. E até que essa confusão toda se iniciasse, o David Prater tinha uma reputação de promotor íntegro. No ano de 2009, ele havia retirado as acusações contra 2 homens que haviam sido enviados ao corredor da pena capital por causa da palavra de uma testemunha não confiável. E ele chamou isso de seu dever ético na época. Em 2012, o David tomou uma rara decisão de demitir 2 de seus próprios advogados por reter provas em um julgamento de homicídio em primeiro grau, dizendo que aquela foi uma decisão difícil devido à gravidade da alegada violação ética. No ano seguinte, ele havia processado com sucesso um policial branco veterano por balear nas costas um rapaz afro-americano desarmado de 18 anos. Tal conduta ética tornava a abordagem do David, no caso do Richard Glossop, perturbadora para muitos observadores. Enquanto o advogado de defesa local defendeu a alegada perseguição do Michael por David como sendo devida diligência no rastreamento de testemunhas, outras pessoas disseram que as ações, se de fato verdadeiras, de tudo que foi alegado que o David fez, estavam claramente fora de linha. Um advogado de defesa praticamente com décadas de experiência em Oklahoma, que uma vez participou de uma arrecadação de fundos para o David e pediu para não ser identificado na época porque ainda julgava casos contra ele, disse que no mínimo a retórica do David no caso do Richard era imprópria. E embora o advogado não soubesse o suficiente sobre a prisão do Michael na semana em que tudo aquilo havia acontecido, para que ele pudesse comentar com mais propriedade, ele disse que a descrição remontava ao tipo de tática vingativa do lendário predecessor do David e ex-chefe, o cowboy Bob Macy. De fato, a reputação favorável do David em Oklahoma pode ser atribuída, pelo menos em parte, ao seu contraste com Bob Macy, que tomou a decisão inicial de buscar a pena capital para o Richard e que notoriamente enviou 54 pessoas para a pena capital. Esse homem, muito conhecido por seus argumentos finais de fogo e enxofre, era popular entre os eleitores, sendo reeleito 5 vezes, e mais notório entre os advogados de defesa também. Ele foi frequentemente criticado pelos tribunais. Em um perfil de 1999 no Chicago Tribune, foi contundente que o Bob havia trapaceado, mentido e também intimidado, mesmo quando a vida de um homem estava em jogo. Segundo a reportagem da época, o Bob havia rejeitado as regras de um julgamento justo, ocultando evidências, deturpando evidências ou lançando argumentos violentos impróprios que nada tinham a ver com as evidências, de acordo com as decisões de apelação que condenavam as suas táticas. O David Prater era um ex-policial que havia trabalhado para o Bob de 1993 a 2001. Então, quando o Bob se aposentou naquele ano em meio a um escândalo que virou notícia nacional, o David se tornou o rosto público do escritório do promotor público de Oklahoma City, enquanto resistia à revelação que uma química da polícia havia grosseiramente maltratado evidências forenses ao longo de mais de 20 anos. Essa mulher era conhecida no meio jurídico como a magia negra, por conta de como ela encantava os jurados. O FBI havia lançado uma investigação recomendando uma revisão de todos os casos em que ela foi significativa para o resultado de um julgamento. Várias condenações foram então anuladas, e essa química, inclusive, também havia atuado no caso do Richard. Quando foi revelado que pelo menos 10 desses casos levaram a execuções, o David disse à mídia que havia examinado pessoalmente as condenações e que estava confiante de que eram sólidas. Ele falou assim: as evidências são esmagadoras, sem qualquer envolvimento de qualquer químico da polícia. Nenhum júri razoável não teria condenado esses prisioneiros e os sentenciado à pena capital. Todas essas pessoas foram examinadas repetidamente nos tribunais de apelação estaduais
e federais. Existem salvaguardas. Essa química em questão foi demitida, sua carreira foi arruinada, mas ninguém foi processado, mesmo com tudo isso desmoronando. Então, no ano de 2015, o David Prater estava usando uma retórica semelhante para defender a condenação do Richard, mesmo quando questões adicionais surgiram como evidências destruídas pela polícia e depoimentos incorretos do legista do estado. Em agosto daquele ano, ele havia sido citado dizendo que havia examinado pessoalmente as evidências no caso há 2 anos antes e que depois de revisar as evidências pessoalmente, ele não tinha nenhuma preocupação quanto à culpa do Richard. E essa resposta do David a novas testemunhas como Joseph e o Michael foi descartá-los como inerentemente suspeitos. Na audiência probatória, poucos dias da execução, ele disse: certamente a declaração de um mentiroso confesso, de um usuário de substâncias ilícitas e de um ladrão, contendo boatos inadmissíveis que foram preparadas quase uma década após os eventos alegados, não chega ao nível de evidência clara e convincente de inocência real. Para o Don, advogado do Richard, essa lógica prejudicava o caso do Estado, e particularmente porque o Justin era um usuário de metanfetamina, admitindo que supostamente havia roubado para sustentar seu vício. Ele disse: eles apontam para o Joseph e o Michael dizendo que são usuários de substâncias ilícitas e simplesmente não devem ser acreditados. No entanto, eles querem tirar a vida de um homem com base em outro homem que tem esse mesmo histórico. A busca agressiva do David pelo Joseph e pelo Michael também desmentiram suas afirmações de que suas palavras não tinham sentido. Se era verdade que o David simplesmente queria saber a verdade por trás das reivindicações desses homens, como ele disse, então o lugar para resolver tudo era o tribunal, e não uma sala de interrogatório com uma testemunha algemada. Então, na segunda-feira, faltando 2 dias para a execução do seu cliente, o Don divulgou uma resposta a uma entrevista exclusiva concedida pelo Justin ao The Fronter, um site com sede em Oklahoma. Na conversa de aproximadamente 25 minutos, o Justin contradiz as versões anteriores de sua história e apresentou novos fatos, novos detalhes que nunca foram mencionados à polícia ou ao depoimento em qualquer julgamento. Por exemplo, o Justin negou saber o que motivaria o Richard a querer o Barry ceifado. No entanto, ele já havia dado vários motivos ao longo dos anos, entre eles o suposto medo do Richard de ser demitido de seu emprego e o seu desejo ostensivo de assumir a propriedade. Apostando as inúmeras inconsistências entre o novo relatório do Justin e suas declarações anteriores, o Don usou as próprias palavras do Estado para argumentar que a sua principal testemunha contra o Richard era ele próprio inerentemente suspeito. E ele colocou assim: o Justin continua mentindo e demonstrando sua incapacidade de manter suas muitas histórias mentirosas corretas. Oklahoma não deve executar o Sr. Glossop com base apenas nas palavras deste mentiroso confesso, desse usuário de substâncias ilícitas e ladrão. Momentos depois, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma divulgou uma decisão negando uma nova audiência para o Richard. Eles disseram que as novas evidências apenas expandiam as teorias levantadas em apelações anteriores. Os juízes então colocaram assim: Richard Glossop apenas quer mais tempo para poder desenvolver evidências semelhantes ao que ele levantou antes. O tribunal foi fortemente dividido em 3 contra 2, com 2 juízes em divergências separadas, observando que o julgamento do Richard foi profundamente falho e que o Estado não tinha interesse em executar um homem que poderia ser inocente. Então a execução do Richard ainda iria acontecer na quarta-feira, em 30 de setembro. E aquele dia chegou. Algumas horas antes, o Richard falou com a Sky News por telefone, uma emissora australiana, isso da cela da Penitenciária Estadual de Oklahoma, no momento em que recebia sua última refeição. 2 semanas antes, ele já havia passado pelo mesmo ritual e então pediu a mesma comida, incluindo pizza e peixe com batatas fritas. Um ponto importante é que naquela entrevista recente do Justin, ele havia feito novas pontuações de algo que nunca havia mencionado antes. Para explicar por que não havia nenhuma evidência física ligando Richard ao crime, ele disse assim: eu olho para trás agora e percebo que ele colocou algumas luvas para se certificar que não haveria impressões digitais lá. Aí o Richard disse à Sky News: ele testemunhou no meu segundo julgamento e foi questionado pelo promotor público. O promotor perguntou assim: o promotor, o Richard possui um par de luvas? E o Justin disse não. Aí o Richard falou:
Então, ele disse no julgamento que eu não tinha luvas e agora ele está dizendo para a TV que eu estava de luvas? Ele continua a mostrar as discrepâncias em tudo o que tem a dizer. Então, faltando poucos minutos para a execução do Richard, a sua equipe tentou clemência com o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas a corte se recusou a intervir no caso enquanto as testemunhas aguardavam para serem conduzidas à Câmara Fatal. Então, outro mistério estava se desenrolando quando a prisão decidiu usar acetato de potássio para execução. Só que ninguém no comando parecia saber sobre a mudança até o último minuto. Oklahoma nunca havia usado essa substância em execuções. E essa substância nem era conhecida por ser um substituto apropriado para o cloreto de potássio, o terceiro no protocolo oficial das 3 substâncias de Oklahoma. E de fato, então, na quarta-feira, o DOC forneceu um documento aos repórteres que listavam a fórmula para a execução do Richard como composta por 3 substâncias. Midazolam, que sedava o preso, então seguido por brometo de rocurônio, que causa paralisia e paralisa a respiração, e finalmente cloreto de potássio, que para o coração. Enquanto isso, os eventos dramáticos fora da prisão estavam nas alturas, onde mais de uma dúzia de membros da família do Richard se reuniram. Alguns usavam camisetas com a foto dele na frente e nas costas. Por favor, ajude-me a libertar um homem inocente. E todos acreditavam que a execução era iminente, se não em andamento. Então, o relógio avançou para todos. O Richard havia falecido. Mas pouco antes das 16 horas, a angústia se transformou em alívio e júbilo, quando alguém viu um tweet de um jornalista dentro da prisão. Ficar! Ficar! A pessoa gritou. A execução foi interrompida! Don e o Daily Bat, os advogados, não sabiam sobre nada disso. Mas afinal, o que estava acontecendo? Quem poderia ter interrompido a execução do Richard? Quem teria tal poder? De forma totalmente inesperada, a governadora de Oklahoma, Mary Fallin, interrompeu a execução, citando perguntas de última hora sobre o protocolo de injeção letal que o estado planejava usar para ceifá-lo. Em uma breve declaração, a Mary, que já havia negado clemência, anunciou sua decisão de suspender a execução por 37 dias para determinar se uma das substâncias que o Estado pretendia usar, o acetato de potássio, era realmente conforme os procedimentos de execução aprovados pelo tribunal. A suspensão foi em parte tão inesperada porque os apelos do Richard, com base na inocência, foram repetidamente rejeitados. E na sala de imprensa da Penitenciária Estadual de Oklahoma, o diretor do Departamento de Correções, o Robert Payton, disse a uma multidão de repórteres perplexos que, na verdade, foi o seu escritório que solicitou a suspensão, a fim de dar ao Estado tempo para fazer a sua devida diligência e revisar o protocolo. Mark Smith, o sobrinho do Richard, disse: "Eu literalmente pensei que estava prestes a perder o meu melhor amigo." E ele, que dirigia de Clayton, de Oklahoma, para visitar seu tio todo fim de semana nos últimos 2 anos, ele havia crescido pescando e fazendo churrascos com Richard, a quem descreveu como generoso e uma influência importante para ele. Ele disse: "Sabe, aquele homem me manteve longe dos problemas e manteve a minha mente em ordem. Ele não é um homicida." Para Billie Jo Beadle, a sobrinha do Richard, era a 4ª vez que ela estava experimentando o medo de uma data de execução. Ela falou: "Sabe, as pessoas estão ouvindo agora, mas as pessoas que precisam ouvir não vão." Ela já estava em prantos quando chegou ao presídio, junto com o marido e 2 filhos. O mais novo na época tinha 12 anos. Nisso, uma postagem errônea no Facebook havia relatado que a Suprema Corte havia negado uma suspensão muito antes de realmente acontecer. Então ela ficou devastada. Melissa Johansson, moradora do condado onde as execuções são realizadas, também estava fora da prisão com seu filho de 19 anos e a namorada dele. Ela havia ficado sabendo do caso apenas há 2 semanas depois que o Richard recebeu a sua última internação. E ela disse: "Sabe, saber que a execução deveria acontecer no meu próprio quintal é revoltante." Ela não era afiliada a nenhuma organização anti-pena capital e disse: "Eu sou apenas uma cristã." Após a notícia da suspensão da execução, o marido da Billie, o Mike Campbell,
em lágrimas, liderou o grupo de oração, agradecendo a Deus, assim como a governadora. Ele também abençoou o Rick e disse: "Eu sei que Deus, que o Senhor respondeu às nossas orações e vai continuar a sustentar essa família e continuará a sustentar esse caso e continuará a ajudar-nos a lutar contra a pena capital em todo o mundo, não apenas em Oklahoma, mas em todos os lugares." A família, então, soltou seus balões que flutuaram acima das paredes de tijolos brancos da prisão. A próxima data da execução do Richard foi então marcada para sexta-feira, 6 de novembro. Então, em 1º de outubro de 2015, o procurador-geral, Scott Pryde, pediu ao Tribunal de Apelações Criminais que emitisse uma suspensão indefinida de todas as execuções programadas em Oklahoma, citando a aquisição de uma substância pelo Departamento de Correção contrária ao protocolo. No dia seguinte, o seu pedido foi atendido. Enquanto isso, em 8 de dezembro daquele ano, o estado da Georgia realizou sua 5ª e última execução do ano, eliminando Brian Cage Terrell, de 47 anos, por injeção letal por homicídio em 1992. Havia sido uma briga por dinheiro, segundo o estado. O Brian falsificou cheques pertencentes a um amigo idoso da família e atirou no homem depois que ele foi descoberto. Mas durante anos, o Terrell e os seus advogados insistiram que ele era inocente. Nenhuma evidência física o ligava ao crime e, após 3 julgamentos, a principal testemunha contra ele se retratou, dizendo ao investigador de defesa que havia implicado o Terrell para se salvar. No final, porém, isso não fez diferença para o estado da Georgia nem para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que negou o recurso final do Brian por volta das 23 horas de terça-feira. Depois de uma busca prolongada e dolorosa por uma veia adequada, e depois de 1 hora, a enfermeira finalmente colocou uma intravenosa em sua mão. O Brian deixou de respirar pouco antes da 1 da manhã. Ele não deu uma última declaração, mas testemunhas disseram que ele murmurou 3 palavras para um xerife do condado na primeira fila. Então, em 1º de julho de 2022, o Richard foi um dos 25 condenados a pena capital agendados novamente para execução em Oklahoma. E dessa vez, a execução foi programada para acontecer no dia 22 de setembro. Então, em 16 de agosto de 2022, o governador de Oklahoma, Kevin Sight, concedeu uma suspensão de execução de 60 dias. O Richard foi então programado para ser executado no dia 8 de dezembro de 2022. Aí, em 3 de novembro, o governador, Kevin, novamente concedeu uma suspensão da execução do Richard, dando tempo para o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma tratar de sua pendência legal. Aí, a execução foi remarcada para acontecer em 16 de fevereiro de 2023. Então, em 24 de janeiro de 2023, a execução do Richard foi novamente remarcada, dessa vez para o dia 18 de maio de 2023, depois que o procurador-geral, Gunter Drummond, solicitou um novo cronograma de execução para acomodar a falta de pessoal do Departamento de Correções. Em março, o Gunter anunciou que o seu escritório tentaria suspender a execução até 2024 para permitir que um advogado independente revisasse o caso. Um relatório de 19 páginas veio a público. E o procurador anunciou o seguinte: embora o Estado tenha se oposto anteriormente ao alívio do Richard, ele mudou sua posição com base em uma análise cuidadosa das novas informações que vieram à tona, incluindo a revisão do caso por seu próprio advogado independente. Assim, o Estado solicita que o tribunal anule a condenação do Richard e que o caso seja remetido ao Tribunal Distrital. Depois que a revisão independente foi divulgada, seu escritório entrou com uma moção para anular a condenação por homicídio do Richard em abril de 2023. O Gunter não proclamou a inocência do Richard, mas observou em um comunicado à imprensa que havia dúvida suficiente de sua culpa e que a pena capital e sua condenação por homicídio eram inapropriadas. Isso porque foi descoberto que os promotores jogaram ainda mais sujo do que se pensava. Eles não divulgaram uma série de fatos críticos, e esses fatos desafiam crenças de longa data sobre o caso. E outra bomba é que antes daquele julgamento do Richard em 2004, a polícia ou os promotores destruíram propositalmente
uma caixa de provas e perderam um vídeo crucial que poderia ter refutado as principais alegações do caso da promotoria. Fora de que o promotor do julgamento trabalhou indevidamente para mudar aspectos cruciais do testemunho do Justin para corresponder às evidências do julgamento que teriam entrado em conflito com a história dele. E como o caso contra o Richard dependia quase inteiramente do testemunho do Justin, o homicida, confesso, tudo girava em torno da credibilidade dele. E é aí que entram mais evidências recém-divulgadas. Descobriu-se que antes do julgamento do Richard, os promotores ouviram fatos do Justin em uma entrevista pré-julgamento de que ele consultou uma psiquiatra e estava tomando lítio. Os promotores não divulgaram esses fatos à defesa ou ao júri. Esses fatos foram mantidos escondidos em uma outra caixa no escritório do promotor distrital do condado de Oklahoma e não foram divulgados aos advogados do Richard até 27 de janeiro de 2023, quando o procurador-geral Genter liberou a caixa. Os jurados que decidiram o destino do Richard não sabiam desses fatos críticos. Outras evidências incluíam provas que refutavam que o Justin dividiu dinheiro com o Richard, evidências que contradiziam as próprias declarações do Justin, incluindo que ele tinha histórico de raiva e explosões violentas, evidências de que o Justin mudou sua história para acomodar os novos fatos que ele narrava, e evidências mostrando que uma testemunha de corroboração do estado, Cliff Everett, tinha um histórico de fabricação de declarações e posteriormente foi para a prisão por acusações criminais, uma das quais estava fazendo declarações falsas. O procurador argumentou que o distúrbio de saúde mental do Justin, combinado com seu uso crônico de substâncias, poderia ter afetado negativamente a capacidade dele de se lembrar adequadamente dos fatos importantes do julgamento. Apesar das evidências esmagadoras de que o Estado errou, em 20 de abril de 2023, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma, que já rejeitava rotineiramente os recursos do Richard, viu seu corpo de juízes praticamente ignorar a confissão de erro e justificar as declarações errôneas do Justin, dizendo que ele provavelmente negava seus distúrbios de saúde mental. A decisão de rejeição significava que, exceto se fosse concedida clemência ou qualquer outro recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos, o Richard seria sim executado por injeção letal em 18 de maio. Então, no final de abril, uma audiência de clemência realizada pelo Oklahoma Pardon negou clemência ao Richard em uma decisão de 2-2. A razão pelo qual a votação empatada resultou na negação de clemência em favor da pena capital é devido às regras que estabelecem que deve haver uma decisão de maioria de 3-2 em favor da clemência. A Constituição de Oklahoma exige que o Conselho seja composto por 5 membros imparciais, 3 indicados pelo governador e 1 indicado pela Suprema Corte de Oklahoma e pelo Tribunal de Apelações Criminais. O membro do Conselho, Richard Smotherman, que é casado com a promotora no centro das alegações de má conduta do caso, recusou-se a participar do caso em julho de 2022. Apesar do aviso prévio, nada, absolutamente nada, foi feito para resolver esse problema. Embora a Constituição do Estado exija um conselho de 5 membros, os estatutos e regras administrativas do Estado não forneceram nenhum mecanismo para a designação de um suplente quando um membro é recusado. Então, em maio de 2023, os advogados dele entraram com uma petição de suspensão da execução à Suprema Corte dos Estados Unidos, citando novas evidências que surgiram e que lançam dúvidas sobre a confiabilidade da principal testemunha do Estado, Justin Snitch. Então, após este arquivamento, Oklahoma apresentou uma resposta sem oposição à petição. Então, 2 semanas antes de perder a vida na penitenciária estadual de Oklahoma, Richard embalou seus pertences em uma caixa. Dos itens pessoais que poderiam caber em sua cela naquele fatídico corredor, estes eram seus bens mais preciosos: cartas, cartões e, o mais importantes, fotos de sua esposa, Aleia, que ele havia retirado cuidadosamente da parede. Nos últimos anos, Aleia tinha sido a sua tábua de salvação, uma fonte de força e conforto e o seu portal diário para o mundo exterior. Pelo telefone, ele fazia companhia enquanto ela tomava seu café pela manhã e dirigia para as aulas da faculdade de Direito. E assistia
ao noticiário da noite. Depois que o pedido de clemência do Richard foi recusado, a Leia foi a pessoa a quem ele recorreu. Ele ligou para ela assim que voltou para seu celular. E ele disse aos guardas: eu preciso voltar para lá, porque sempre que as coisas ficam realmente difíceis para mim e eu sinto que estou no meu ponto mais baixo, eu sei que posso falar com a Leia e que ela pode me ajudar nisso. Agora eles enfrentavam um ritual temido que já haviam enfrentado várias vezes. A preparação para a transferência do Richard para o corredor final, que é um dos estágios conclusivos do protocolo de pena capital do estado. E a última visita de contato foi marcada para sexta-feira, 5 de maio. Mais uma chance de abraçar, beijar e dar as mãos. Depois, a Leia levaria os pertences dele para casa, enquanto ele se preparava para ser transferido para uma cela adjacente à câmara final. A Leia chegou mais cedo do que o normal naquele dia, por volta das 9 horas da manhã. Ela estava acompanhada pela lendária ativista, a irmã Helen, e conselheira espiritual do Richard. 3 outros defensores de alto nível se juntaram a eles. Os deputados estaduais republicanos Kevin McDougal e o Justin Humphrey, bem como o político republicano Justin Jackson. Com a data de execução de 18 de maio se aproximando, essa visita foi mais uma sessão de estratégia do que uma série de despedidas. Ninguém ali estava pronto para desistir. Então, por volta do meio-dia, a irmã Helen e os políticos decidiram sair para dar a Leia e o Richard um pouco de privacidade, ou o que quer que fosse privacidade em uma sala de visitas lotada. Mas primeiro, todos eles saíram para o corredor para tirar algumas fotos. Um privilégio que geralmente não é concedido aos homens no corredor da pena capital. Mas foi uma ação que o próprio diretor interino permitiu. Em uma foto, a Leia ficou na frente do marido com um sorriso largo, segurando a mão algemada dele nas duas dela. De volta à sala de visitas, era mais difícil manter uma cara corajosa. Com a aproximação das 15 horas, o Richard segurou as mãos da Leia com mais força. E ele ficava dizendo: você sabe, algo pode acontecer e nós vamos superar isso, não importa o que aconteça. Então, de repente, o diretor entra e diz: preciso de vocês dois. Venham para o corredor. A sala ficou em silêncio. Como a visita estava chegando ao fim, a Leia presumiu que o diretor queria discutir a entrega da caixa de propriedade. Então, em vez disso, ele disse a eles que a Suprema Corte dos Estados Unidos havia acabado de suspender a execução do Richard. E eles simplesmente desmoronaram em lágrimas. Ao retornarem à sala de visitas, eles levantaram os braços juntos e disseram: conseguimos ficar! E a sala explodiu de aplausos. A suspensão da execução foi a última reviravolta em uma saga aparentemente interminável que viu Richard chegar perto da execução 9 vezes ao longo dos últimos anos. Na manhã seguinte à concessão da suspensão pela Suprema Corte, a Leia e o Richard sentiram um alívio que não sentiam há muito tempo. E ela disse: sabe, essa foi a primeira boa noite de sono que nós dois tivemos em muito tempo. Sábado foi o primeiro dia em que acordamos em 11 meses, sem uma data de execução sobre nós. O Richard e a sua equipe de advogados estão esperançosos de que a sentença possa ser anulada completamente, enquanto a Suprema Corte considera se deve ouvir o caso na íntegra. Atualmente, o Richard tem 60 anos e nunca viu o mar, o que é um dos seus maiores arrependimentos. Bom, esse caso é muito intenso, eu tenho várias considerações aqui. Inicialmente eu quero fazer alguns comentários específicos porque nós vamos por partes. Eu vejo assim, as questões levantadas pelo caso do Richard Glossip não são isoladas. Na verdade, elas afligem o sistema de justiça criminal como um todo e podem ter consequências terríveis para qualquer réu que enfrenta um julgamento capital. Porque a advocacia deficiente e o uso de testemunhos incentivados e potencialmente falsos, ou de uma forma mais geral, testemunhos delatores, são problemas
especialmente proeminentes. Um centro de condenações injustas de Northwestern descobriu em 2005 que o falso testemunho foi a principal causa de condenações injustas conhecidas durante a era atual da pena capital. O falso testemunho foi implicado em quase metade das 111 exonerações do corredor de pena capital naquela época. Um estudo de 2010 realizado pelo Projeto Inocência revelou que a advocacia deficiente foi um fator em 20% das 255 isenções de DNA. Até 2015, 154 condenados à pena capital foram exonerados e um total de 330 pessoas foram inocentadas por evidências de DNA. Como é frequentemente o caso, essas questões trabalham juntas para tornar uma condenação injusta muito mais provável. Quando um réu tem um péssimo advogado e então evidências ou testemunhos problemáticos, como as recitações do Justin, tem muito menos probabilidade de enfrentar verdadeiros testes contraditórios. O Daniel Meadow, que é um professor de direito da Northwestern, a universidade cuja pesquisa se concentra em condenações injustas, disse assim: por que quando você olha para o que dá errado nesses casos, identificação de testemunhas oculares, má conduta do promotor, um erro forense e todas essas coisas diferentes, você vê que se tivesse um advogado de defesa bom e zeloso, todos esses problemas poderiam ser corrigidos, porque você poderia pegá-los. Portanto, tudo funciona aqui de mãos dadas. Todo tipo de erro do governo, até certo ponto, é agravado pelo erro do advogado de defesa. E é aqui que a gente entra aqui. O Richard teve uma avalanche de advogados ruins, que estavam em momentos importantes, o primeiro e o segundo julgamento. E aí há o problema do que se qualifica como corroboração. Mesmo depois de 2 condenações, está claro que não existem evidências do relato do Justin sobre o papel do Richard no crime. Sob a lei de Oklahoma, teoricamente, pelo menos o testemunho de um suposto cúmplice deve ser corroborado por algo que se conecte ao réu, ao crime em si. E aí é que tá, na lei de Oklahoma, o testemunho de um suposto cúmplice deve ser corroborado por algo que conecte o réu ao crime em si, e não algo que apenas corrobore que o crime aconteceu. Então, por exemplo, se o Justin disse que o Richard tirou a carteira do Barry após ele perder a vida e que a carteira foi posteriormente descoberta na posse do Richard, isso certamente forneceria uma medida de corroboração. Só que isso não aconteceu. E exigir corroboração, no entanto, não é uma cura para o problema do testemunho altamente incentivado. Quando os tribunais consideram quase tudo como corroborativo, não há, portanto, um padrão significativo. E a perícia forense falha pode ser corroborativa, mas falsa. Então, ou você pode simplesmente ter algum fio nu de corroboração circunstancial, uma conexão especulativa, mesmo que na ausência de um padrão significativo, o que poderia ser usado para condenar e até mesmo enviar alguém para o corredor da pena capital. E de fato, em Oklahoma, a mera suspeita e a conexão fugaz aparentemente corroboram o suficiente para condenar um réu à pena capital. Então, até 2015, 10 pessoas foram exoneradas do corredor da pena capital em Oklahoma. E os advogados ruins ou depoimentos de delatores questionáveis, em alguns casos, ambos desempenharam um papel importante em vários desses casos. O primeiro exonerado do corredor da pena capital de Oklahoma, Charles Ray Giddens, foi condenado à pena capital pelo homicídio de um balconista de uma mercearia, com base no relato não corroborado de um suposto cúmplice, Johnny Gray. Aí um júri totalmente branco deliberou 15 minutos antes de enviar o Charles, que é afro-americano, para a pena capital. E o Charles Giddens foi inocentado em 1981. Mais conhecido talvez seja o caso de 1982 do Ronald Williamson, que ficou famoso pelo escritor John Grisham em seu livro O Homem Inocente, que no caso era um ex-jogador de beisebol de uma liga secundária que foi condenado à pena capital por violação íntima e homicídio com base no relato de um homem chamado Glenn Gore. A condenação do Ronald acabou sendo anulada devido ao apoio ineficaz do seu advogado de defesa. O advogado havia recebido apenas $3.200 para defender o Ronald. Aí, por fim, o DNA conectou o Glenn ao crime do Ronald e foi finalmente exonerado. Ou seja, o Glenn cometeu o crime, foi lá, deu um testemunho falso e acreditaram nisso. Ao todo, 4 das 10 isenções do corredor capital em Oklahoma envolveram
falsos testemunhos delatores. E em 2 casos, os tribunais consideraram os advogados ineficazes. Índices que correspondem aproximadamente aos encontrados nos estudos nacionais. Aí você olha para esse tribunal de apelações, e aí você vê o seguinte: se o tribunal, que é o único tribunal de apelações criminais de Oklahoma, não pode conceder uma audiência sobre essa condenação fragíssima, a pena capital, então a minha confiança no sistema judicial do Estado e a capacidade dele de tomar decisões justas e assumir responsabilidades por suas decisões falhas está, assim, muito abalada. Não dá para confiar em um tribunal assim. Oklahoma já tem uma história triste de empurrar casos através do processo judicial completo e declará-los finais e acabados, apenas para depois ter muitos homens condenados inocentados quando a evidência de DNA acabou revelando que eram inocentes. Inegavelmente, esse sistema já falhou antes, e não dá para insistir que está tudo bem só porque todos passam pelo processo. Quem vai assumir a responsabilidade por todas essas farsas cometidas? Pelas mentiras, pela corrupção, pelos promotores que não cumpriram a lei. Onde está a espinha dorsal que vai defender a justiça correta? Eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu analisei, pelo tempo que eu trabalhei nesse caso, que esse homem é inocente. Não há absolutamente nada que aponte para uma culpa aqui. Não há nada, nenhuma evidência. Esse caso é ridículo, é tenebroso, que todas as pessoas envolvidas, que aquele detetive mentiroso teve a cara de pau de centenas de casos dele sendo derrubados porque descobriram má conduta dele e dizer: eu nunca joguei ninguém que não merecesse na cadeia. Cala a boca, homem, você tinha que ser preso. Esse homem agora tinha que ser enviado para pena capital. Isso aqui é um absurdo, esse caso é um disparate, é um desrespeito. O Justin, esse homem, mudou o testemunho até numa entrevista para um documentário que eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi o interrogatório dele, eu li as transcrições e depois eu vi o documentário. Ele, na entrevista pro documentário, ele mente, ele desmente a si mesmo. Ele fala coisas diferentes e versões diferentes toda vez que abre a boca. Esse homem é um mentiroso. Esse monstro do Justin enganou o sistema judicial, enganou os promotores, simplesmente para ficar vivo e respirando. Simplesmente a justiça tinha que fazer o certo aqui. Eles tinham que chegar e falar: olha, vamos fazer um acordo. Se você falar a verdade, nós não vamos te mandar para a pena capital. Simplesmente fala a verdade. Por que simplesmente não extraem uma confissão correta desse homem? Houve manipulação. Aquele vídeo do interrogatório dele é altamente sugestivo. O detetive, o Bob, simplesmente foi e falou: olha, é pena capital, amigo, não sei o quê, mas nós sabemos, eu sei que você não está sozinho nisso, eu sei que ele está jogando toda a culpa pra cima de você. Que tipo de interrogatório é esse que você simplesmente passa basicamente toda a sua versão e teoria para a pessoa que acabou de ser presa? Basicamente, é claro pelo vídeo que ele está sugerindo, que ele está sugestionando, que ele está dizendo: olha, é isso que eu quero que você fale. E o Justin fala. Esse caso é uma fraude absoluta do começo ao fim. Tá tudo errado aqui. Está tudo errado aqui. De ponta a ponta. Eu, francamente, eu espero muito que a Suprema Corte tome a decisão certa. Eu tenho algum temor aqui porque existem complicações seríssimas. A primeira questão é que, assim, diferente da nossa Suprema Corte daqui, a Suprema Corte de lá não aceita 500 milhões de casos por ano. Eles aceitam basicamente 100. Então, assim, eles são muito criteriosos. E mesmo ouvindo o caso do Justin, eu tenho medo que nesse ponto os juízes tenham algum tipo de pré-concepção para não aceitar. Olha, sendo franco aqui, claramente, se você pegar esse caso de uma forma imparcial, falar: não, eu só quero olhar para as evidências, eu só quero ver o que tem, o que não tem, o que faz sentido e o que não faz, você vê que esse homem é inocente, que ele não fez nada para merecer o que lhe aconteceu. Então, se os juízes abrirem todas essas caixas com integridade, eles vão ver exatamente o que eu estou vendo agora. Os meus sentimentos são muito confusos porque eu realmente não sei o que prever, porque há um histórico no tribunal. O juiz que eu mais gosto e particularmente confio na Suprema Corte Americana é o juiz mais linha dura para essas questões no tribunal. Então, realmente, essa parte me abalou aqui, porque o tribunal já havia recusado anos antes, isso em 2015. O tribunal, inclusive agora, ele está em uma posição de poder bem diferente. De fato, eu não sei mesmo o que esperar. Eu espero de coração que esse juiz, inclusive, seja desperto pela verdade mesmo, para ver os fatos do caso. Não dá para prever, porque, assim, nesse caso, teriam 3 votos aqui que seriam, a princípio, já de cara, a favor do Richard, de 3 pessoas
específicas, inclusive pessoas que, nesse caso, estariam votando corretamente. Os outros a gente fica ali mais ou menos por conta dessa abordagem de ser mais linha dura nessa questão mesmo, de realmente serem pessoas mais fechadas, essas decisões, a realmente promover esse tipo de interrupção ou de inocência. Eu realmente não sei com estatísticas a frequência do histórico disso na corte. Especificamente, qualquer coisa pode acontecer. Eu penso que há uma flexibilidade, tem uma juíza em particular que passa pela minha cabeça, que eu sei que ela é bastante aberta, que ela é bem flexível, que ela se porta de maneira justa para ouvir adequadamente, então eu vejo por esse lado, e as minhas expectativas estão, de fato, na melhor porta, que é a porta da inocência, que é o que esse homem merece. A gente tem discutido e visto um pouco de pena capital aqui no canal recentemente por causa do caso do Bryan Kohberger, lá dos homicídios dos estudantes de Idaho, que inclusive nesse momento que eu gravo esse vídeo, os promotores ainda não se decidiram se vão pedir ou se não vão. Inclusive especialistas dizem que pensam que eles vão pedir sim, o que eu até mesmo acho que deveriam pedir, porque é melhor, porque dá mais trabalho ainda para a defesa do Bryan. Só que nesse caso aqui, o problema com a pena capital é que ela não pode ser revertida quando um erro é cometido. Várias pessoas já foram salvas da pena capital quando a verdade veio à tona. E a mesma coisa aconteceu com as sentenças de prisão também. Ninguém pode devolver os seus anos, mas pelo menos essas pessoas que foram apenas presas foram soltas para retomar a sua vida. Só que eu realmente me posiciono contra totalmente a pena capital quando há uma fragilidade absoluta, quando você não tem 100% de certeza de que o indivíduo é culpado e quando faltam provas totais que mostram sangue nas mãos do indivíduo. Sem contar que, a menos que seja um caso, sei lá, que tenha algum outro tipo de reviravolta, eu não vejo que é certo você mandar uma pessoa para pena capital com base apenas em uma testemunha. Tipo assim, uma testemunha como Justin. Ninguém pode ficar confortável com uma coisa dessa. O risco aqui é imenso. Outra coisa que me deixou de queixo assim caído foi na entrevista que o Justin disse qual a mensagem que estamos passando para os jovens. Homem, que é isso? Que mensagem estamos passando pelos jovens? Tipo assim, ele pensou o quê? Vou confessar o homicídio e tudo bem? Vou sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido? Você vê, assim, a arrogância, a soberba, assim, tudo de pior no Justin, quando você olha para esse tipo de declaração de alguém que não assume a responsabilidade, de alguém que... Qual mensagem estamos passando? Tipo assim, se você diz a verdade, você vai pagar pelo que você fez. E o que você esperava? Richard precisa ser liberto pela falta total de provas. E ele precisa ser pago, restituído financeiramente por tudo que ele sofreu nesses anos. Anos que não vão voltar. Vários outros casos também precisam ser revistos por causa dessas ações sujas e imundas de pessoas envolvidas, como promotores e detetives. Inclusive, tinham que olhar melhor para aquele detetive que levou o Richard e outras pessoas para olhar no meio de lixeiras. Aquilo ali tá muito estranho. E, francamente, eu acho difícil acreditar que o Justin estava sozinho nessa. Aquele detetive ali, para mim, tem alguma coisa. Eu acho que ele combinou algo com outra pessoa. E aí, por isso, ele jogou tudo pra cima do Richard e não condenou essa pessoa, eu não sei. Tem algo mais fundo aqui. Eu não acho que o Justin, além de ter inventado essa parte aqui envolvendo o Richard, eu acho que ele encobriu outra coisa. Que ele encobriu alguém, que ele está escondendo uma peça importante dessa história. E eu acho que mais triste é que a posição do Estado nessa questão é que eles não querem retirar as acusações porque fazer isso é uma admissão da sujeira e de uma possível denúncia de que outros casos deveriam ser investigados melhor, de que outros casos deveriam ser reavaliados. O mais chocante é que o Richard já ouviu pelo menos 9 vezes: amigo, hoje é o seu último dia. 9 vezes ele acordou vendo que diante dos seus olhos ele poderia parar de respirar em poucas horas. Os promotores deveriam ser ministros da justiça. Essa deveria ser a principal prioridade de um promotor. Eu tenho a impressão que os promotores muitas vezes só querem ganhar casos, manter sua reputação em alta. E para isso eles colocam a sua voz acima de outras. A justiça precisa ser alcançada de forma justa. A Constituição dos Estados Unidos exige isso. E apesar desse consenso crescente de que o Richard é realmente inocente, o sistema de justiça, a pena capital de Oklahoma, se recusa a aceitar. E eles continuam determinados a tirar a sua vida.
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta uma história bombástica de um rapaz chamado Jack Ruby que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado se você quiser, tem pôster exclusivo e também uma série de marcadores incríveis que, um ao lado do outro, formam um mapa da cidade de Manhattan. E, olha, o plot twist já começa aqui na capa, vê se você encontra. Você tá vendo? Não é engano, tem mesmo aqui, é só na capa. Se você olhar, você encontra. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são reportadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa bombástica que você só vai ouvir por lá, ok? A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!